Então hoje nós vamos falar sobre a praga dos gafanhotos, né? A gente vai falar sobre a 8ª praga. Então só repetindo, né, como eu não havia gravado ainda, hoje a gente vai falar sobre o capítulo 10, a praga dos gafanhotos, é a 8ª praga. O capítulo 10, ele termina com a 9ª praga, que é a praga da escuridão, que a gente vai estudar sobre essa praga também. Mas o capítulo 11, ele vem emendado com o capítulo 10. Porque se a gente não toma cuidado, a gente não vai compreender, né? Porque ao final do capítulo 10, Moisés sai da presença de Faraó e Faraó fala que nunca mais vai ver o rosto de Moisés. E no final do capítulo 11 diz que Moisés sai da presença de Faraó de novo. Então a gente fica ali confuso se a gente não fizer esse anexo. Então há um anexo ali do final do capítulo 10 com o capítulo 11. Então a gente vai estudar junto amanhã. Hoje a gente vai estudar apenas a 8ª praga, que é a praga dos gafanhotos. E amanhã a gente vai estudar a 9ª praga, que é a praga da escuridão e a praga dos primogênitos. A gente vai ver que elas são juntas, elas são ligadas ali, porque em um só momento ele está à frente de Faraó. Realmente ele não vai voltar mais à frente de Faraó. E a gente vai compreender isso. A gente lembra que Moisés, ele tem um costume, né? Uma fórmula dele mesmo de escrever. Ele vai muito para frente e volta. Isso é o costume dele de escrita de Moisés, né? Então ele fala alguma coisa no texto, no livro, e depois ele volta a algo, né? Então a gente não compreende, né? Às vezes a gente acha que ele entrou 3 vezes na presença de Deus, entrou 3 vezes na presença de Faraó, e não é. É que ele fala uma coisa e volta, ele fala e volta. Então a gente vai compreender isso amanhã, senão a gente acaba se confundindo, como a gente já viu, né? Desde Gênesis a gente vem vendo que esse é um método de Moisés, né? Então Moisés, ele fala, às vezes ele esqueceu de mencionar alguma coisa, ele esqueceu de falar alguma coisa, então ele volta ao que ele esqueceu, né? Mas então a gente vai falar sobre isso. Hoje é exclusivo a praga dos gafanhotos, é uma praga bem interessante para a gente estudar também. A praga dos gafanhotos, ela também se relaciona a vários deuses, ela é um combate a vários deuses, porque ela vai se referir ao clima. A gente vai ver que a praga dos gafanhotos, Deus vai mudar o clima do Egito. Havia um clima ali naquele lugar e Deus faz mudar totalmente o clima. Como se, por exemplo, nós estivéssemos na primavera e Deus trouxesse, assim, nós estivéssemos no pleno verão, né? E Deus trouxesse um inverno de neve. É isso que vai acontecer aqui, é uma mudança de clima extraordinária. A gente vai ver que Deus não vai criar os gafanhotos, Deus vai trazer gafanhotos que já existem. Mas Deus vai trazer pela mudança do tempo, pela mudança do clima. Então vai ser algo extraordinário realmente que vai acontecer. Então isso vai mexer com alguns deuses do Egito. Então vai mexer com o deus do clima do Egito, né? Vai mexer com o deus da agricultura, que é o deus Osíris lá do Egito. Vai mexer com o deus Anubis, né? Um deus importantíssimo lá no Egito, que é um deus que é guardião dos campos, né? Vai mexer com o deus Sete também, que a gente já ouviu muito falar sobre esse deus Sete, né? Então ele é o deus da seca e da destruição. Também vai envolver esse deus. Então a gente lembra que é uma luta constante, né, do Deus único e verdadeiro, do Deus de Israel contra os deuses do Egito, né? E ali há um interesse em demonstrar para aquele povo, né, não só o seu povo, o povo de Israel, mas também ao povo do Egito, né, que eles estavam adorando coisas que não são deuses, que ali não há poder, né? Então Deus queria abrir os olhos do povo do Egito também, né? Então no versículo 1 diz assim, no capítulo 10: Disse o Senhor para Moisés: Vai ter com Faraó, porque lhe endureci o coração e o coração de seus oficiais, para que eu faça estes meus sinais no meio deles, né? Então a gente lembra que a gente vinha vindo já numa praga anterior, né? E o coração de Faraó já estava endurecido. Deixa eu até voltar na praga anterior. Eu pensei que eu tava com... Deixa eu pegar só a Bíblia aqui solta. Ai, pronto. A gente lembra que na praga anterior... Aqui. A gente lembra que a última praga, né, a praga anterior, foi a praga do granizo, né? Então ele entrou com a praga do granizo, né? A gente lembra que Deus havia falado, agora todas as pragas que eu for lançar vão ser pragas que vão doer no teu coração. Então agora todas as pragas a serem lançadas são pragas que mexerão ao teu coração, né? Então são pragas que eram lançadas para amolecer o coração de Faraó realmente. Não eram pragas lançadas para endurecer o coração de Faraó. Eram pragas lançadas para amolecer o coração de Faraó. Porém Deus não impediu o Faraó de se autodestruir. Como o coração dele já era muito duro, então Deus permite que ele se destrua por meio daquele coração duro que ele tem, que a gente vai ver que é o que vai acontecer. Então houve aqui realmente, né,
a praga do granizo. A gente lembra que havia estudado a praga do granizo e ele parecia ali meio sentimental, né? A gente viu que ali começou a ter uma demonstração de Faraó meio sentimentalista, né? Ele começou a demonstrar ali meio uma emoção, como se realmente tivesse um coração. A gente observou isso quando ele foi falar com Moisés. Mas depois a gente estudou no capítulo anterior que o coração dele se tornou insensível de novo, né? Se tornou insensível de novo, se tornou teimoso de novo, né? Então o coração dele se tornou cruel de novo, duro de novo, né? Então, agora, o que acontece? Na praga dos gafanhotos, como o coração dele já havia se tornado duro de novo, aqui no versículo 1 diz o quê? Então, o que Deus permitiu? Deus permitiu que o coração dele continuasse naquele endurecimento, por quê? Porque ele ainda não havia se convencido do poder do Deus do povo de Israel. Ele ainda continuava subestimando o poder do Deus do povo de Israel. Ele continuava pensando, né? Não, um Deus, né, que deixa o seu povo ser escravizado, né? Não é um Deus tão forte assim. Então, ele continuava ainda desprezando e desmerecendo o Deus do povo de Israel. Então, Deus deixou realmente que o coração dele fosse endurecido para enaltecer o seu poder, para que todos conhecessem o nome dele ali e parassem de adorar aquilo que não é Deus, né? Então, no versículo 1 diz: Disse o Senhor a Moisés: vai ter com o Faraó, porque ele endureceu o coração e o coração dos seus oficiais, para que eu faça esses meus sinais no meio deles. No versículo 1 vem uma informação muito importante. Moisés nos dá uma informação nova, que Deus não endureceu só o coração de Faraó, mas aqui Deus endureceu também o coração dos oficiais de Faraó. Então aqui a gente observa uma informação nova, né? E a gente vai ver por que Moisés mostra essa informação nova. Porque a gente vai ver que aqui é claro que Deus endureceu na mesma medida o coração dos oficiais e o coração de Faraó. Só que a gente vai observar que o coração dos oficiais vai amolecer. Os oficiais, eles vão se convencer do poder de Deus, mas Faraó não. Então, Faraó já tinha em si um coração duro realmente. Então, a gente observa que não foi tudo um agir de endurecimento de Deus sobre o coração de Faraó. Mas Faraó já tinha um coração cruel mesmo, já era da crueldade dele. Então, aqui a gente traz essa informação importante. É bom a gente lembrar dessa informação, porque esses oficiais que estão sendo mencionados no versículo 1 vão ser mencionados mais à frente. Então, sempre que Moisés se refere a alguém é porque essa pessoa tem alguma relevância dentro do que ele está falando. Então, aqui no versículo 1, ele está falando dos oficiais porque ele está pedindo para a gente prestar atenção nesses oficiais. Algo vai acontecer com relação a esses oficiais e a gente vai ver que realmente acontecerá, né? Então, aqui no versículo 1, Moisés deixa claro que Deus endureceu o coração de Faraó e dos oficiais de Faraó, para que Deus faça os sinais no meio deles, ali no Egito. Aí no versículo 2 vai dizer algo mais. Diz assim no versículo 2, em complementação ao versículo 1, né? Uma continuidade ali. E diz: E para que contes a teus filhos e aos filhos de teus filhos como zombei dos egípcios e quantos prodígios fiz no meio deles. E para que saibas que eu sou o Senhor. Então a gente pensa, nossa, Deus zombou, né? Como que Deus é cruel, né? Deus chega a zombar, né? De um ímpio, de alguém cego que não está enxergando a verdade. Não é esse o sentido que está sendo dito aqui. Qual que é o sentido de estar sendo dito aqui? É que Moisés e o seu povo teriam um testemunho para contar para a sua descendência de que o povo do Egito, né, foi tomado, né, por uma vergonha por causa da sua adoração, por eles adorarem, né, algo que não era Deus. Então, eles foram declarados como tolos. É isso que quer dizer aqui no versículo 2. A paz, Nando. Boa noite. Então, é isso que está querendo dizer aqui no versículo 2, que eles vão ser declarados publicamente como tolos, é isso. Então, não é que Deus está zombando do ímpio, Deus não se alegra, assim, de alguém estar cego, né? Deus não se alegra de alguém estar ali na impiedade, ele não se alegra em punir ninguém, e ele não fica zombando, que bobo, né? Como ele está errado. Não é nesse sentido. Aqui no versículo 2 é no sentido realmente de que todos percebam que como os egípcios fizeram o papel de tolos, adorando, né, deuses que não existem e não conseguiam enxergar o poder do Deus do povo de Israel. É nesse sentido que está dizendo aqui no versículo 2, né, para que todo mundo perceba, né, o quanto, para que eles sejam dados como exemplo, né, para que ninguém seja tolo como o povo do Egito. É isso que Deus está querendo dizer. Então eles vão ser dados, vão ser postos como exemplo
para que ninguém mais seja declarado publicamente um tolo, assim como o povo do Egito foi. É nesse sentido que está falando aqui no versículo 2. Então, no versículo 3 diz: apresentaram-se, pois, Moisés e Arão perante Faraó e lhe disseram... Peraí que eu desci muito. Apresentaram-se, pois, Moisés e Arão perante Faraó e lhe disseram: assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus, até quando você vai se recusar a se humilhar perante mim? Deixa aí o meu povo para que me sirva. Então a gente vê claramente qual que era o problema do Faraó. O problema do Faraó era a humilhação. O Faraó não queria se humilhar. Quando a gente se humilha, o que que acontece? A gente reconhece que aquilo, se a gente se humilha para algo, é porque a gente está reconhecendo que aquele algo ao qual a gente está se humilhando é maior do que a gente. A gente só se humilha a algo que é maior do que a gente. E Faraó não estava querendo reconhecer que Deus era maior do que ele. Então ele não queria se humilhar a Deus, né? Então aqui no versículo 3 diz isso. Deus fala: até quando você vai se recusar a se humilhar perante mim, a compreender e entender que eu sou maior que você? Até quando que você vai insistir nisso, né? Então ele fala: deixa ir o meu povo para que me sirva, né? E Faraó achava que, na verdade, Deus estava ali pedindo, Deus estava precisando de uma autorização de Faraó, mas Deus não precisava de autorização de Faraó. Deus estava dando ali a oportunidade de Faraó ser salvo, mas Faraó achava que Deus precisava dele, mas era o contrário. Faraó é que estava precisando daquela graça que Deus estava dando, né? E no versículo 4, então, diz, né? Deus, então, vem com a ameaça pela boca de Moisés e Arão para Faraó. Então, Deus diz: ó, se você não deixar o meu povo ir, se você não deixar o meu povo sair daqui, então, amanhã a gente lembra, né, que a partir da primeira mentira de Faraó, porque a primeira mentira de Faraó foi o amanhã de Faraó, né? A primeira vez que Faraó jurou, Faraó fez um voto ali, jurou, prometeu para Deus que ia libertar o povo de Deus. Ele falou: amanhã eu vou libertar. Então, desde esse dia, né, como Faraó não cumpriu a sua palavra, Deus vem usando, né, esse termo amanhã, né, para tentar doutrinar o Faraó e ensinar o Faraó de que ele cumpra as promessas dele. E aqui mais uma vez Deus fala, no versículo 4, do contrário, se você recusar deixar o meu povo ir, amanhã eu vou trazer gafanhoto no teu território. Então aqui, gafanhoto não é algo novo no Egito, eles já conheciam, eles já sabiam que eram gafanhotos. Então não é algo novo ali, eles já conheciam esse tipo de praga, né? Já havia essa praga nessa época, né? Era uma praga muito temida, né? Porque mexia muito com a colheita, né? Então era uma praga temida e eles não gostavam. Só que na proporção que eles vão ver, aqui nunca houve. Então a gente vai ver assim no versículo 5, né? Deixa eu ver se eu li o versículo 4 ou eu pulei, tô achando que eu pulei o versículo 4. Aí no versículo 4, não, eu li. Versículo 4 diz: do contrário, né, se você recusar, não deixar o meu povo ir, amanhã eu vou trazer uma praga de gafanhotos ao teu território, né, ao Egito. Então no versículo 5 continua: eles cobrirão de tal maneira a face da terra que dela nada vai aparecer. Eles comerão o restante que escapou, o que vos resta da chuva de granizo, e comerão toda a árvore que vos cresce no campo. Então a gente lembra já que não havia muita coisa restado, né? Por conta da chuva de granizo, a peste que tinha matado os animais. Então já não, a gente lembra que não era só uma chuva de granizo, havia fogo também. Então ali o negócio foi feio, foi sério, né? Então já não havia sobrado muita coisa. A gente lembra que havia quebrado até árvores. As árvores que estavam no campo estavam quebradas. Então não havia sobrado muita coisa. E Deus é que fala: olha, o que sobrou agora vai ser perdido. Esses gafanhotos vão destruir, né? Então, no versículo 6 diz: e encherão as tuas casas, e as casas de todos os teus oficiais, e as casas de todos os egípcios, como nunca viram teu país, nem os teus antepassados, desde o dia em que se acharam na terra até o dia de hoje. Virou-se e saiu da presença de Faraó. Então, aqui Moisés fala, e Arão, né, fala para Faraó: acontecerá como você nunca viu. Nunca ninguém presenciou, porque até então, para Moisés estar falando isso, é claro, via uma direção divina, é porque Faraó havia subestimado. Então Faraó já sabia como era uma praga de gafanhoto. Então Faraó falou: tranquilo,
Eu já lidei com pragas de gafanhoto antes e eu tô vivo. Então não tem problema eu dar mais uma vez, lidar mais uma vez com uma praga de gafanhoto. Então provavelmente Faraó deve ter pensado dessa forma, deve ter subestimado ali. Então Moisés vai explicar, olha, não vai ser como você viu, não vai ser como você viveu, vai ser diferente de tudo que você já viu, né? Vai ser diferente de tudo que você já viveu. Aí no versículo 7 diz: então os oficiais de Faraó lhe disseram. Aqui a gente observa, né? A gente lembra no versículo 1 que Moisés entra nesse capítulo falando que Deus endureceu o coração de Faraó e o coração dos oficiais de Faraó. Então a gente vê por qual é a importância dos oficiais, né? Porque eles entraram ali já no início do capítulo, porque realmente Moisés queria que a gente se atentasse a esses oficiais. E agora ele vai dizer por quê, no versículo 7. No versículo 7 diz: então os oficiais de Faraó, esses que estavam com o coração endurecido, que havia falado no versículo 1, né, disseram assim para Faraó. Eles estavam com o coração endurecido igual Faraó. Mas a gente vai observar que o coração endurecido deles não tirava deles, né, a noção das coisas. Ele tinha noção ainda do que era certo e do que era errado, do que estava indo bem, do que não estava. Ele tinha o poder de escolha ainda. Então a gente vai ver agora que esses oficiais vão ter esse poder de escolha e vão inclusive orientar a Faraó. Então no versículo 7 diz: então os oficiais de Faraó lhe disseram: até quando nos será por cilada este homem? Deixa ir os homens para que sirvam ao Senhor, seu Deus. Acaso não sabes ainda que o Egito está arruinado? Então agora os oficiais eles se interpõem ali. Eles aconselham o Faraó, falam: Faraó, até quando você vai deixar esses homens, né, serem um obstáculo para o Egito? Você já não vê que tá tudo arruinado? Já não tem mais nada. Daqui a pouco não vai ter terra e nem súdito para você governar. Daqui a pouco você não vai ter terra para governar, não vai ter pessoas para governar, porque tá todo mundo morrendo. A terra tá se esvaindo, né? Você não tá vendo isso, Faraó? Até quando que você vai ficar ainda, né, insistindo nisso? Então agora, mediante os oficiais dele, não eram quaisquer oficiais, não é um povo baixo assim que vem, não era qualquer pessoa que dava sua opinião na frente de Faraó, eram pessoas determinadas. Faraó não ouvia qualquer conselho, né? Não é assim você chegar e dar um conselho para Faraó, não, Faraó não ouvia qualquer pessoa, então aqui não eram quaisquer oficiais. Eram oficiais que eram ouvidos pelo Faraó. E o coração deles estava endurecido. Porém, a gente observa que eles tiveram um discernimento de que aquilo não estava dando certo, que o negócio ia piorar. Podia ficar pior do que já estava. Estava ruim, mas poderia ficar pior ainda. Aí no versículo 8, então, né, eu perdi um pouco o raciocínio, mas vou lembrar aqui. No versículo 8 diz assim: então Moisés e Arão foram conduzidos à presença de Faraó. E este lhes disse, né? Então a gente lembra que os oficiais foram conversar com o Faraó. Falou: Faraó, até quando que você vai ficar resistindo? Não vai entender o que está acontecendo no Egito. Você tem que entender o que está acontecendo no Egito. O Egito tá virando povo, tá virando terra. Daqui a pouco não vai ter terra aqui pra gente governar. Vai sobrar só você aqui, Faraó, daqui a pouco, né? Então, no versículo 8, foram chamar. A gente observa que Faraó ouviu seus oficiais. Então, não eram quaisquer pessoas ali falando. Eram pessoas importantes, né? E Faraó também, né, não podia se indispor ali, né? Ele tinha apoiadores do governo dele, apoiadores ali dele. Então, ele foi e ouviu aqueles oficiais. Aí no versículo 8 diz, né? Então, ouvindo os oficiais dele, ele chama Moisés e Arão. Ele mandou chamar Moisés e Arão. E agora a gente vai ver a astúcia de Faraó, porque Faraó, ele vai se fazer de bobo agora, né? Então, no versículo 8 diz: então Moisés e Arão foram conduzidos à presença de Faraó, né? Foram levados ali até a presença de Faraó. E este, né, Faraó, disse então para Moisés e Arão: vão servir lá ao Deus de vocês, podem ir. Porém, quem é que vai com vocês, né? Então, ele já tá agindo na maldade, né? Ele quer deixar, mas não quer deixar completamente. Ele quer deixar... o problema de Faraó é que ele não queria perder a mão de obra dele, né? Era uma mão de obra escrava, né? Não tinha custo para ele e ele não queria perder. Ele falou: não, eu não vou perder essa mão de obra que eu tenho. Mas ele não entendeu que não era escolha dele. Ele já tinha perdido. Deus já tinha decretado que não eram mais escravos e acabou. Ele não tinha o que fazer. Só que ele não queria perder aqueles escravos. Então a gente vê agora, vai ver agora uma astúcia dele, né?
E então ele vai tentar fazer um acordo, né, com Deus. Ele ainda não entendeu quem é Deus. Então agora ele vai começar a limitar o pedido de Deus, né? Deus pede algo para ele e ele vai começar por limitações no que Deus pediu a ele, né? Porém Deus vai mostrar que não é assim. Ele não tá lá negociando com o faraó. Ele tá lá dando uma ordem a Faraó, que é para deixar o povo ir. Se o povo não for, vai acontecer tal coisa. Mas o povo tem que ir. Então, no versículo 8 disse, né? Porém, quem vai, né? Vocês vão levar quem? Quem vai com vocês dois, né? Moisés e Arão. E no versículo 9, então, Moisés responde. Moisés vai responder para Faraó. Vamos todos nós, né? Vamos os jovens, vamos os velhos, vamos nossos rebanhos, os nossos gados, vamos todo mundo, porque a gente vai celebrar festa ao Senhor, né? Então aqui quando ele fala é celebrar festa mesmo, eles vão fazer uma comemoração a Deus, né? Então a gente pode pensar como que eles vão fazer uma festa a Deus se eles continuam escravos, né? Porque até então eles iam lá celebrar a Deus, né? E até então corria o risco, né? Eles não sabiam que eles já seriam libertos até aí. Até então, eles iam lá sacrificar a Deus no deserto em 3 dias. E no pensamento deles, eles poderiam voltar. Teriam que voltar e ficar escravo ainda, né? Eles não sabiam quando seriam libertos. Mas já seria uma grande oportunidade, já tá 3 dias no deserto ali, né? De distância do Egito. Então, eles iam celebrar uma festa a Deus ali. Então, ia celebrar uma festa ali, né? Por terem sido achados, né, por Deus, porque a gente lembra que eles tinham sido perdidos, né, eles se perderam de Deus, não foi Deus que os perdeu, mas eles se perderam de Deus porque eles começaram a adorar os deuses do Egito. Então a gente havia lembrado no início do capítulo do livro de Êxodo, fala que Deus os achou. Quando eles clamam a Deus, Deus os acha, né? Então, nesse sentido. Então aqui eles vão fazer uma festa a Deus porque eles foram achados. E eles vão fazer uma festa em fé de que eles serão libertos. Então, eles vão fazer uma festa de que eles serão libertos. Porque Faraó pensa, que festa que vão fazer se eles são só escravos? Estão festejando o quê que eu não entendi? Vocês são escravos, né? Então, é nesse sentido. Aí, no versículo 10. Então, Faraó vai e replica a Moisés, né? E fala, seja o Senhor com vocês, caso eu vos deixe ir e as crianças. Vejam, pois, tendes conosco más intenções. Então, o que o faraó está dizendo aqui no versículo 10? O faraó está falando assim, que Deus esteja com vocês se eu deixar vocês e as crianças irem só. Já é muito. É isso que o faraó está querendo dizer, né? Já é muito se eu deixar vocês saírem com as crianças. Que Deus seja com vocês se eu deixar vocês saírem com as crianças. Já é muito, mas agora vocês estão querendo poder sair os gados, as mulheres, todo mundo? Não, que Deus seja com vocês se eu já deixar vocês saírem com as crianças. Já é muito, né? Aí ele fala aqui no final do versículo 10, tá vendo? Vocês estão com má intenção comigo. Eu tô querendo ajudar, eu tô sendo bom com vocês, mas vocês estão com má intenção. Vocês acham que eu não tô percebendo que vocês estão querendo fugir? Vocês estão querendo de todo mundo para sacrificar a Deus no deserto, caminho de 3 dias. Por quê? Vocês estão querendo fugir. A paz, Claudinha, vocês estão querendo o quê? Fugir. Então, por isso que vocês estão nessa intenção. Vocês estão o quê? Com má intenção. Vocês estão com má intenção comigo. Vocês pensam que eu sou bobo? Então, é isso que o faraó fala, né? Então, Deus já é com vocês se eu deixar vocês e as crianças irem. Mas agora, vocês pensam que eu sou bobo, né? Eu tô vendo a má intenção de vocês em querer que todo mundo vá. Vocês estão querendo armar um motim e fugir, né? Aí no versículo 11 diz, não há de ser assim. Vão somente vocês, os homens, e sirvam ao Senhor, né? Então ele falou, olha, Deus já é com vocês se eu deixar vocês e as crianças irem. Mas a gente observa aqui no versículo 11 que ele não deixa nem as crianças irem. Agora ele mudou, né? Então ele falou, ó, não vai ser assim. Eu não vou deixar todo mundo ir, vocês todos não vão. Eu deixo só os homens irem. Só os homens vão, façam festa, sacrifiquem a Deus, celebrem ao Deus de vocês, só os homens. Aí ele ainda diz aqui, pois isso foi o que vocês pediram. Na verdade, eles não pediram isso. Eles não falaram que queriam que só os homens fossem. Mas o que Faraó está querendo dizer aqui? A gente lembra que os oficiais haviam falado para Faraó, Faraó, até quando você vai ficar teimando? Deixa esse povo ir embora. Deixa esse povo ir fazer o sacrifício deles. Você não percebeu ainda que o Egito está arruinado? Então, o faraó está querendo pôr a culpa o que agora? Se o Egito for arruinado, se a praga de gafanhotos vier realmente, a culpa não é minha, gente. Vocês estão vendo, meus oficiais? Porque eu deixei os homens irem. E eles pediram para que os homens fossem.
mas eles estão com má intenção comigo e vocês estão vendo, a culpa não é minha. Então, Faraó queria ficar bem com o povo dele, então ele não queria que a culpa fosse sobre ele. Então, ele tenta colocar a culpa ali sobre Moisés e sobre Arão, dizendo que, na verdade, Moisés e Arão pediram apenas para os homens irem, mas Moisés e Arão nunca pediram isso. Mas ele queria se livrar da culpa ali perante o povo dele, para que o povo dele não começasse a falar que o Egito ter sido destruído era culpa de Faraó. Então ele começa a culpar ali Moisés e Arão. A gente vai ver mais pra frente que Deus, né, vai deixar até bem claro que a morte dos primogênitos não foi culpa de Deus. Foi culpa de Faraó. Então a culpa não é de Deus, mas a Faraó queria fazer o quê? Queria pôr a culpa neles. Mas a culpa, na verdade, era de Faraó. Faraó estava sendo avisado. Faraó estava sendo notificado que era para deixar aquele povo ir. E Faraó não deixava. Então a culpa era de Faraó. Mas quando Faraó começou a perceber ali uma indisposição dentro do reino dele, Faraó tenta se eximir e fala, não, a culpa não é minha, vocês estão vendo, eles estão agindo com má fé, eles estão ali com má fé pro meu lado, estão querendo me enganar, estão querendo fugir, né? Então, vocês pediram para ir só os homens, eu deixo. E aqui diz no final, versículo 11, que os expulsaram da presença de Faraó. A Bíblia não usa palavras à toa. Se tá falando que expulsaram, é porque expulsaram. Então, a gente vai ver que Moisés e Arão, eles foram retirados da presença de Faraó com violência. Não foi de uma forma carinhosa. Faraó estava indignado, porque Faraó, vocês estão querendo se libertar, vocês estão querendo deixar de ser meus escravos, vocês estão querendo sair daqui, vocês pensam que eu sou bobo. Então Faraó havia se irado ali, se indignado com aquilo e expulsa eles ali. Mas quando eles são expulsos ali de uma forma realmente agressiva e violenta. Então no versículo 12 diz, né? Então Deus disse para Moisés, estende a mão sobre a terra do Egito, para que venham os gafanhotos sobre a terra do Egito. A gente observa que o que vai acontecer aqui agora é quando ele saiu da presença do faraó. Então ele saiu da presença do faraó, o faraó estava irado, estava doido, e expulsou violentamente Moisés e Arão, né? Então Moisés chegou lá em Gósen agora, que era a terra dos israelitas. Então Moisés chegou lá em Gósen agora. Moisés deve ter orado a Deus, falou, Deus, o Senhor viu como como o faraó me tratou, o faraó me expulsou, o faraó me tratou com violência. Então o que Deus fala para Moisés? Olha, Moisés, estende a tua mão agora em direção à terra do Egito. A gente lembra, quando estudou o livro de Gênesis, que Gósen ficava ali nas extremidades do Egito. Por quê? Porque era um campo pastoral. E os pastores, eles não ficavam perto ali do centro do Egito, porque era abominação. Então, essa terra onde o povo estava ali, de Moisés, era na extremidade do Egito, então eles tinham a vista para o Egito. Então, o que Deus pede? Para que Moisés estenda a mão olhando a terra do Egito. Então, ele estenderia a mão para toda a terra que ele via à frente dele do Egito. E é isso que ele faz, né? Aqui, mais uma vez, a gente vai observar que Deus fala para ele estender a mão, mas Moisés vai estender a vara, né? Moisés, na sua humildade, vai estender a vara que estava com ele. Então, diz assim no versículo 12, então disse o Senhor para Moisés, estende a mão sobre a terra do Egito, para que venham os gafanhotos sobre a terra do Egito, e comam toda a erva da terra, tudo que deixou a chuva de granizo. Então, agora a gente vai ver como foi que esses gafanhotos vieram. Então, Moisés estende a mão realmente para a terra, ele está ali em Gósen, no canto ali, né, da extremidade do Egito. Então, ele vai estender a mão dele em sentido à visão que ele está tendo do Egito. Então, ele vai estender a vara, a gente vai ver. E nisso que ele estende a vara, a gente vai ver que Deus não vai fazer algo assim instantâneo, né? Deus poderia criar gafanhotos ali de repente e encher, como fez com rãs, como fez, né, com as moscas, mas não, a gente vai ver que Deus vai usar gafanhotos que já existiam, mas Deus só vai mudar eles de lugar por meio de uma alteração de clima sobrenatural. É assim que Deus vai fazer. Aí no versículo 13 diz, estendeu então Moisés o seu bordão. Então a gente vê que Deus havia falado para Moisés estender a mão, né? E Moisés vai e estende a vara. Então ele estendeu a vara sobre a terra do Egito. E o Senhor então trouxe sobre a terra um vento oriental. A gente vê que fala claramente que Deus trouxe sobre o Egito um vento oriental. É um vento quente, né? E todo aquele dia e toda aquela noite,
Quando amanheceu, o vento oriental tinha trazido os gafanhotos. Então a gente observa que Deus mudou o clima do Egito. E com aquela mudança do clima que Deus trouxe, os gafanhotos vieram. Deus não trouxe os gafanhotos, mas Deus usou o clima para chamar os gafanhotos. Então, os gafanhotos já existiam, os gafanhotos já estavam em outro lugar, né? Normalmente, esses gafanhotos todos estavam espalhados, porque esse vento que veio, não era de uma região como o Egito, pequena, era vento de uma região maior. Então, os gafanhotos estavam espalhados nessa região maior. Então, não era um aglomerado como vai acontecer agora no Egito. Porém, Deus pega esse vento que estava nesse lugar, esse clima que era de um lugar maior do que o Egito, e traz todo esse clima para o Egito. E aquele clima fica aglomerado no Egito, não sai dali. Tanto que os gafanhotos não saem daquele lugar, porque o clima propício para eles, aquele clima que eles chamam os gafanhotos, está ali no Egito. Então, eles ficam ali no Egito. É isso que Deus faz. Deus muda o clima do Egito e traz os gafanhotos pelo clima. Então, no versículo 13 diz, né? Estendeu então Moisés o seu bordão, a sua vara, né? Sobre a terra do Egito. Então, Deus trouxe sobre a terra um vento oriental. Todo aquele dia, né? Então, a gente lembra que Moisés havia falado com Faraó e Faraó foi super grosso, né? Expulsou Moisés da presença dele com violência e Moisés chegou cedo lá em Gósen. Depois dessa conversa frustrada com Faraó, Moisés chegou cedo, deve ter orado para Deus, conversado com Deus, explicado para Deus, né, indignado de ter sido tratado daquela forma. Então Deus vai e acalma Moisés, fala, não, vai começar a praga, fica tranquilo. Estendeu a mão naquele momento e durante o dia inteiro Deus ficou trazendo o vento oriental. Então a gente vê, Deus pode fazer coisas sobrenaturais, mas Deus usou aqui de algo natural. Deus usou o que já existia, algo natural, trouxe todo o vento oriental para o Egito, segurou ali no Egito todo o vento oriental, e o vento oriental é que trouxe os gafanhotos ali, né? O vento oriental trouxe todos os gafanhotos ali no Egito. Então aqui diz que veio, né, durante o dia inteiro o vento oriental foi chegando ali no Egito. E quando amanheceu, aquele vento oriental, um vento quente, né, trouxe os gafanhotos. Então, o vento trouxe todos aqueles gafanhotos ali no Egito, né? Então, não foi algo sobrenatural que Deus criou, de repente, os gafanhotos ali no Egito. Deus trouxe os gafanhotos de algum lugar já, eles já existiam, só que eles estavam espalhados, né? Eles estavam em um lugar muito maior. E Deus pegou aquele clima, né? E trouxe todos sobre o Egito, e trouxe todos os gafanhotos pelo clima, pela alteração do clima. Então, Deus muda aqui o clima do Egito. A gente vê que não era tempo de ter esse tipo de praga no Egito. É isso que dá a impressão pra gente, né? Porque por isso que Faraó deve ter desdenhado, porque não era o tempo de ter gafanhoto. Porque o vento, né, o clima ali era outro, não era o clima propício para esse tipo de praga. Então o Faraó deve ter pensado, não, nada a ver, hoje não tá no tempo, né, desse tipo de praga, o clima não tá para isso, né? Então Deus mudou o clima do Egito para trazer aquela praga. Aí no versículo 14 diz, e subiram os gafanhotos por toda a terra do Egito, e pousaram sobre todo o seu território, eram muito numerosos. Antes destes, nunca houve tais gafanhotos, nem depois deles virão outros assim. Então, nunca teve tanto gafanhoto junto, nunca teve uma praga onde se tinha tanto gafanhoto junto como se teve, e nem nunca se terá, né? Isso que está dizendo aqui no versículo 14. Ali no Egito, nunca teve uma praga como essa, e nem nunca depois haverá uma praga como essa de tantos gafanhotos ao mesmo tempo naquela terra. Então é isso que está dizendo. Então o Faraó havia desdenhado, né? Ele deve ter pensado, não, tô acostumado com esse tipo de praga, é bobeirinha, eu já lidei com isso antes, né? Então, mas aqui não era dentro do que ele esperava, era algo muito maior. A gente vai ver que era numa quantidade realmente absurda, porque você não conseguia ver o chão. Você não conseguia ver a terra. Era tanto gafanhoto que eles ficavam um do lado do outro e você não enxergava o chão. Então era muito gafanhoto realmente. Aí no versículo 15 diz isso, diz assim, porque cobriram, né, eram muito gafanhoto, a ponto deles cobrirem a superfície de toda a terra. Não é que eles cobriram um pouquinho de alguma terra, eles cobriram toda a terra do Egito. Era muito gafanhoto. A única terra que eles não cobriram foi a de Gósen, que é a terra dos israelitas.
Mas de resto, todo o Egito, toda a terra ali, toda a cidade, todo lugar, todo o território dentro do Egito foi coberto de gafanhotos. Se você olhasse para o chão, você não enxergava o chão, você via gafanhoto. Então, era esse ponto que estava. Aí no versículo 15 diz, né? Porque eles cobriram toda a superfície da terra, de modo que a terra se escureceu por conta deles, né? Então, a terra, você não via a terra, só via eles ali, se tornou escuro. Devoraram toda a erva da terra e todo o fruto das árvores que deixaram a chuva de granizo. E não restou nada verde nas árvores, nem na erva do campo, em toda a terra do Egito, né? Então, aqui eles acabaram com tudo que a praga do granizo não havia acabado. Então, agora se destruiu de uma vez tudo ali. Então, no versículo 16, continua. Então, depois dessa calamidade, Faraó vendo que realmente o negócio estava ali sobrenatural, não era uma praga comum, não era uma praga como ele já havia visto, não era uma praga que ele estava acostumado a lidar, então ele reconheceu ali algo sobrenatural. A gente lembra que Deus havia falado, a partir de agora, as pragas que eu vou lançar sobre você são pragas que vão ir direto ao seu coração, ou seja, são pragas lançadas para amolecer seu coração, são pragas para doer no teu coração, né? Então, se até agora você não mudou o teu coração, agora talvez você mude, porque são pragas realmente para doer. Talvez sentindo dor no coração, né? Às vezes a gente passa por alguma coisa na vida, assim, né? Não precisa doer fisicamente na gente, né? Mas a gente fala, nossa, que dor no coração. É nesse sentido que Deus fala com o Faraó. Seria algo que ia doer no coração dele, ia sentir uma dor realmente no coração dele. Então a gente vê no versículo 16 que realmente parece que essa dor aconteceu, porque no versículo 16 diz pela primeira vez que Faraó chamou Moisés apressadamente. Então aqui, né, mais uma vez falando, a Bíblia ela não usa palavras em vão. Então se aqui tá falando que Faraó se apressou, é porque realmente ele estava desesperado com essa praga. Então, se usou esse termo aqui, é para dizer realmente que isso havia abalado a Faraó. Então, essa praga abalou a Faraó, estava desestruturando o Faraó. Então, o Faraó se apressa para ir chamar Moisés e Arão. Então, o Faraó tem pressa daquilo sair dali. A gente vai ver ainda mais, ele vai demonstrar mais ainda o medo dele. Ele vai demonstrar realmente pela primeira vez assim um medo, um temor, um medo por esse Deus. E ele vai falar isso agora. No versículo 16, né? Então, o Faraó se apressou em chamar a Moisés e Arão e disse para eles, né? Pequei contra o Senhor. A gente lembra que na passada ele já havia falado que pecou, né? Então, desde que Deus começou a lançar pragas que viessem ao coração de Faraó, parece que Faraó realmente começou a perceber que ele estava pecando, né? Toda vez ele chamava, mas ele falava, eu pequei, dessa vez eu pequei, né? Então, a gente já tinha observado isso na praga anterior do granizo, e agora mais uma vez. Então, Faraó reconhecia que ele estava errado, reconhecia que ele havia pecado, né? Que aquilo não era correto. Então, realmente o coração dele havia se abalado, havia se amolecido, né? Ele havia ali reconhecido, né? Havia sentido um remorso, né? Havia tido no peito dele um arrependimento, um remorso, só que a gente vai ver que não é um arrependimento e remorso verdadeiro, porque ele vai mudar. E continua aqui, pequei contra o Senhor, né? Aqui é o nome de Deus, né? Mas aí na tradução é usado como Senhor, mas tem algumas traduções que usam Yahvé e Jeová, né? Mas é a mesma coisa. Aqui em hebraico é usado o nome de Deus, o tetragrama. Então, pequei contra, né? O nome de Deus fala. Aí Faraó fala o vosso Deus, né? Então ele fala o nome e fala eu pequei contra ele, né? O nome dele, o vosso Deus, e contra vocês. Então agora Faraó parece que caiu numa humildade aqui, né? Parece que tinha aqui um emocional, né? Realmente como Deus havia falado, que ia lançar as pragas sobre o coração dele. E ele aqui fala, né? Ele não fala que pecou só contra o Deus dos hebreus, dos israelitas, mas ele fala que pecou também contra Moisés e Arão, né? Por não acreditar em Moisés e Arão. Então ele fala, eu pequei contra vocês também. Aí ele fala, pequei contra Deus e pequei contra vocês. Então aqui a gente vê um Faraó, parece até meio mansinho, né? Meio bonzinho, né? Mas a gente vai ver que não. Aí no versículo 17 continua. Agora, pois, peço-vos que me perdoeis o pecado esta vez ainda e que oreis ao Senhor. Então a gente vê aqui, ele demonstra até uma certa submissão, né? Ele fala, eu peço que vocês me perdoem. Ele não tá pedindo
somente o perdão de Deus, mas ele está pedindo para que Moisés e Arão perdoem ele, por ele não ter escutado Moisés e Arão, e para que Moisés e Arão o perdoem. Por que ele deve estar falando isso? Porque deve ter pesado no coração dele a forma como ele expulsou Moisés e Arão do palácio, porque a gente lembra que ele expulsou Moisés e Arão com violência, então deve ter sido de uma forma bem ruim ali. Então deve ter pesado agora o coração dele, porque ele falou, nossa, eles estavam aqui querendo me ajudar, né? Estavam querendo me falar algo que realmente ia ser ruim, ia acontecer comigo, e eu fiz isso, né? Humilhei eles e expulsei eles aqui da minha presença. Então agora ele fala, ó, eu tô pedindo perdão pra vocês, né? Por conta disso, provavelmente. E ele fala, por favor, orem ao Deus de vocês por mim, né? Então me perdoem, né? Para que vocês possam orar por mim. Porque se vocês não me perdoarem, vocês não vão querer orar por mim. Vocês devem estar com raiva de mim, porque eu expulsei vocês da minha presença daquela forma. Então me perdoem e orem por mim, né? Aí ele diz aqui, orem para mim, por mim, por o seu Deus, né? Para que ele tire de mim esta morte. Então a gente vê que havia uma aflição ali em Faraó como uma morte. Ele sentia que a morte era próxima, ele sentia, sabe quando a gente sente algo assim na nossa vida, muito ruim, o nosso coração se angustia, que é uma angústia de morte? Era isso que Faraó estava sentindo, ele estava sentindo que aquilo era uma angústia de morte, ele estava tendo um sofrimento de morte, então a dor dele, o peito dele, o coração dele sentiu uma dor de morte, então ele fala para Deus tirar aquilo, aquela praga dali, porque ele estava sofrendo como se fosse uma dor de morte. Então, realmente a gente vê que aqui Faraó havia sido abalado, né? Porém, não vai adiantar. Aí no versículo 18, então diz, e Moisés, tendo saído da presença de Faraó, orou a Deus. No versículo 19 diz, quando diz que no versículo 18, que Moisés saindo da presença de Faraó orou a Deus, provavelmente foi em Gósen, né? Porque a gente lembra que Moisés, né, ele respeitava muito a Deus. Então, se Deus havia falado com ele em Gósen a primeira vez, porque quando ele orou a Deus foi em Gósen, né? E Deus manda ele estender a mão sobre a terra do Egito, então provavelmente ele deve ter orado de novo agora para cessar a praga também em Gósen. Moisés era muito respeitador, né? Muito obediente a Deus e humilde. Então, Moisés, ele ia falar com Deus onde Deus falou com ele, né? A última vez, ele não ia se atrever. A gente vê muita humildade de Moisés, né? Moisés não ficava ousando nada, né? Deus falava e Moisés até ficava meio assim, né? Deus falava, ó, usa a tua mão, e Moisés não, usava vara. Então Moisés era alguém humilde. Então Moisés provavelmente foi até Gósen para orar para Deus ali em Gósen por Faraó, no versículo 18. Então no versículo 19 diz, então o Senhor fez soprar fortíssimo vento ocidental. Se Deus quisesse, Deus teria destruído todos aqueles gafanhotos, teria feito eles caírem ali e matado ali todos naquele momento. Mas Deus queria mostrar também que ele era Deus do vento, que ele era Deus do ar, porque ele queria atingir todos os deuses do Egito. Então Deus usa várias formas, usa o fogo, usa a água, usa a terra, usa o céu, usa tudo, porque Deus quer mostrar de uma forma muito óbvia para aquele povo. Porque aquele povo achava o povo do Egito achava que existia um Deus para cada coisa. E Deus fala, não, vocês não precisam inventar um Deus para cada coisa. Eu sou o Deus de tudo. Era isso que Deus queria mostrar para ele. Então, por isso que Deus fica cada hora usando elementos novos, né? Então, agora que a gente vê que Deus usa o vento como um elemento novo. Deus poderia ter criado os gafanhotos, poderia ter destruído, né, os gafanhotos. Só que Deus já mostrou o poder de vida e de morte, o poder de criação, o poder sobre a água. Deus já mostrou tudo isso. Mas agora Deus está mostrando o poder sobre o vento, o poder sobre o clima. Então, Deus está querendo mostrar para o povo egípcio que ele tem o poder sobre todos os elementos, sobre todas essas coisas, que eles não precisam criar um Deus para cada coisa, porque o Deus do povo de Israel é o Deus sobre todas as coisas. Então Deus tinha esse cuidado de querer mostrar para o povo do Egito, né, que ele é o Deus de todas as coisas. Ele tinha um domínio sobre todo elemento na terra, né? Então, voltando, né? Então, Deus queria fazer isso, por isso que ele usava cada elemento. Então, no versículo 19 diz, então o Senhor fez soprar fortíssimo vento ocidental, o qual levantou os gafanhotos e os lançou no Mar Vermelho, né? Então, aqui Deus usa o vento, né? Então, agora, a gente lembra que ele tinha trazido os gafanhotos com vento
oriental, que era aquele vento quente, que realmente os gafanhotos iam conduzidos por esse vento. E agora Deus usa, né, um vento ocidental para levar os gafanhotos. Então Deus está mostrando que tem um domínio sobre o vento também. Não existe um Deus do vento. Deus de Israel é o Deus do vento. Então é isso que Deus está querendo dizer para o povo de Israel, para o povo egito e também para o povo de Israel, que a gente vai ver que o povo de Israel também adoravam os deuses egípcios, eles também se esqueceram quem é o Deus deles, né? Então aqui diz que todos os gafanhotos foram lançados no Mar Vermelho. Então esses gafanhotos foram tirados de uma forma sobrenatural também, porque o que houve? Todos os gafanhotos estavam ali reunidos no Egito, em toda a terra do Egito. Do nada Deus manda um vento forte ocidental que levanta todos os gafanhotos ao mesmo tempo, um monte junto, e lança com força todos eles no Mar Vermelho. Então Deus já queria dizer que tem poder também sobre o vento, ele domina o vento, ele faz o vento ser mais forte, ele faz o vento levantar, mudar a direção do vento, né? Ele pega todos os gafanhotos que estavam ali comendo, né, a terra, ele levanta aqueles gafanhotos e com força lança todos eles no Mar Vermelho. Então Deus está querendo mostrar aqui, né, que ele é Deus também desse elemento, né, do vento. E aqui diz, nem ainda um só gafanhoto restou em todo o território do Egito. Então ele está querendo dizer realmente que é um domínio total ali, né, a ponto dele saber tudo que está sendo levado. Então no versículo 20 diz, o Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não deixou ir os filhos de Israel. Aqui a gente lembra, né, que Deus começa a endurecer, uma hora Deus endurece, uma hora o Faraó próprio se endurece, né? Deus endurece o coração de Faraó no intuito de realmente mostrar definitivamente que ele é Deus. Deus endureceu o coração de Faraó aqui mais uma vez porque Faraó ainda não tinha entendido. E muita gente do Egito ainda não havia entendido. A gente vai ver que quando houver a saída deles do Egito, alguns egípcios vão junto. Então, alguns egípcios vão se convencer que Deus, o Deus daquele povo, é o Deus verdadeiro. E eles vão decidir ir embora com aquele povo. Eles vão para o deserto com aquele povo. A gente vai ver isso mais para frente, semana que vem, que eles vão embora. Então, muita gente vai ser convencido. E esse era o intuito de Deus. O intuito de Deus não era salvar só o povo de Israel. O intuito de Deus era salvar também o povo do Egito. E é isso que vai acontecer. Muita gente do Egito vai se converter e vai embora com o povo de Israel quando for o êxodo. A gente vai ver mais pra frente, né? Então, por isso que Deus endurece aqui no versículo 20 o coração de Faraó, porque ainda tinha pessoas ali que ainda tinham dúvidas, né? Que precisavam de mais milagres para se convencer, né? De que Deus é o Deus único, né? Que ainda tinha dúvida se ele era um Deus completo, né? Se tinha alguma coisa que ele não tinha o domínio ainda. Então Deus mostra claramente que ele tem domínio sobre todas as coisas. Tanto que a gente vai ver que Deus vai falar que a última praga, que é a praga dos primogênitos, Deus vai atacar a todos os deuses do Egito. Por quê? Porque vai ser o ultimato. Deus vai falar, olha, com essa praga, eu tô mostrando que eu sou maior do que todos os deuses que vocês instituíram aí para vocês. Quem não se convencer disso, não há mais o que eu faço. Eu já fiz o que eu podia para convencê-los. Se vocês não querem ser convencidos, então arcar com as consequências disso. Então é isso que a gente vai observar, porque Deus vai falar isso. Deus vai falar, olha, agora eu vou atacar todos os deuses do Egito. Porque a gente vê que até então Deus ataca alguns deuses, outros deuses, então vai ser o ultimato. Deus vai falar, olha, agora eu tô deixando claro. Para quem tem dúvida se existe algum poder que eu não tenho, se alguém tem dúvida que existe algum deus do Egito que tem um poder que eu não tenho, que cuide de algum elemento, de alguma coisa que eu não cuido, agora vai entender de uma vez por todas que eu sou Deus de todas as coisas, de todos os elementos. Agora, na praga da escuridão, Deus vai mexer com um deus egípcio que era o deus mais importante, que era o deus do sol. Então era um deus muito importante ali para o Egito. Os egípcios tinham medo da noite, porque eles entendiam que o maior deus deles trabalhava só durante o dia. A gente lembra que teve uma praga que Moisés foi falar com o faraó e falou, quando que você quer que eu encerre essa praga? E a gente lembra, né, que Faraó fala para Moisés, encerra amanhã.
provavelmente já era noite. Então, Faraó deve ter entendido que Deus não trabalharia à noite. O Deus de Moisés, né? O Deus de Israel não trabalharia à noite, só trabalharia durante o dia. Porque o Deus dele só trabalhava durante o dia. O Deus dele, que vai ser atingido agora, é o Deus Sol, que é o Deus Ra, né? Que tem aqueles vários deuses, Amon-Ra, né? Inclusive, né, o Faraó era também, né, entendido como a reencarnação desse Deus, né? Então era um Deus muito importante para eles, esse Deus Ra. Então esse Deus Ra era o Deus do Sol. Então a gente vai estudar agora sobre isso. Deus vai atacar agora uma divindade muito importante no Egito, né? Para mostrar que ele é o dono do Sol, né? Não é Deus Ra que é o dono do Sol, mas sim o Deus do povo de Israel. Então a gente vai ver isso agora. E na última praga, né? A praga dos primogênitos, Deus vai, chuta o balde e fala, não, agora chega. É a última praga que eu tô mandando. E essa praga eu vou mexer com todos os deuses do Egito. Não há um Deus que não vai se envolver nessa praga. Então, agora vocês vão ver que eu sou o Deus de tudo, né? Então, agora a gente vai entrar no estudo da nona praga, a praga da escuridão. Então, agora a gente vai falar sobre a nona praga, a praga da escuridão. Então, a nona praga, a praga da escuridão, a gente lembra, né? Como eu havia falado no início, vai ser atacado um Deus que era um Deus muito importante para o Egito, né? Não era um Deus fraco, né? Para eles. Era um Deus muito importante, que é o Deus do Sol. Então, eles entendiam que era o Deus mais importante, que era o Deus criador de todas as coisas. Para eles, era o Deus Sol. Então, é o Deus Ra, né? Dos egípcios. Lá é o Deus Ra, que é a divindade mais importante para eles, né? Então, eles tinham muito medo da noite. No versículo 21, começa sobre essa praga. Então, agora, no capítulo 10, no versículo 21, a gente vai começar a estudar sobre essa praga da escuridão. Diz assim no versículo 21. Então, Deus disse para Moisés, né? Após a última praga, que foi a praga dos gafanhotos, que a gente viu, né? Que o coração do faraó, né, foi endurecido, ele não libertou o povo de Israel. Então agora no versículo 21, Deus fala, né, como o faraó ainda estava em dúvida se o Deus do povo de Israel realmente era um Deus poderoso, se era o Deus verdadeiro. O faraó ainda não estava convencido do poder do Deus do povo de Israel. Então agora Deus vem querer convencer a Faraó e o povo egípcio. Deus também queria salvar ali o povo egípcio, como a gente viu, né? E a gente vai ver que muitos egípcios, na verdade, vão se converter e vão embora com o povo de Israel no deserto. Não é só o povo de Israel que vai estar no deserto. Vai ter também egípcio que se converteu e foi pro deserto junto. Eles vão fazer também a caminhada, que legal, né? Eles vão atravessar ali o mar, né? O mar aberto também, o povo do Egito que se converteu. Então, no versículo 21 diz, então disse o Senhor a Moisés, estende a mão para o céu e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que possam se apalpar. Aqui, mais uma vez, Moisés estava em Gósen, Moisés não estava no Egito, porque Moisés agora, né, vai estender as mãos aos céus, né, em Gósen não vai ser afetado, em Gósen vai ter luz, mas em toda a terra do Egito vai ter escuridão, mas não é a escuridão que a gente conhece hoje quando a gente sai à noite na rua. Não é uma escuridão que mesmo antes de ter aquelas lâmpadas na rua tinha a luminosidade da lua, não. É uma escuridão total. E não é uma escuridão quando a gente apaga a luz dentro de casa, né? Não. É uma escuridão densa. O que significa uma escuridão densa? É uma escuridão que pode ser tocada. Então, seria uma escuridão que você não consegue se mover, você não consegue se mexer dentro daquela escuridão. E é uma escuridão tão intensa, tão profunda, que você não consegue ver o que há atrás dela. Então a pessoa pode estar aqui do teu lado que você não vai enxergar a pessoa, porque tá tudo preto, vai ficar tudo preto e você não consegue se mexer e não consegue enxergar. Então a pessoa pode estar do teu lado, pode estar aqui na tua frente e você não vai enxergar a pessoa, porque a escuridão vai impedir até de enxergar ali o que estava à tua frente, o teu lado, você não consegue enxergar nada. E também você não consegue se mover, a gente vai ver isso. Não era uma escuridão simples, né? Era uma escuridão aterrorizante. A gente vai ver que eles vão ficar 3 dias paralisados. Eles vão fazer as necessidades dele, vão fazer tudo que eles têm para fazer ali, parados, porque eles não conseguem se mover. Vai ser algo angustiante para eles, né? E enquanto isso, ali em Gósen, na terra do povo de Israel, vai ter luz, eles vão poder se mover. Então, é muito claro, né? De que é o Deus de Israel que está fazendo isso. Então Deus está querendo deixar muito claro, né, que as divindades adoradas no Egito não têm poder algum
para que eles sejam libertos e consigam entender, né, quem realmente é o verdadeiro Deus, né? Então a gente vai compreender isso agora. Aí no versículo 21, Deus então fala para Moisés estender a mão para o céu ali em Gósen, né? Moisés estava ali em Gósen. Moisés vai estender a mão para o céu e toda a terra do Egito, exceto Gósen, vai virar trevas que possam ser apalpadas. Você conseguia sentir a escuridão, você conseguia tocar na escuridão. Então, no versículo 22 continua. Então, estendeu, pois, Moisés a mão para o céu, né? Aqui é a primeira vez que a gente vê, né, que Moisés não estende a vara, né, para o céu, mas sim a mão. Ou Moisés aqui já estava um pouco mais confiante, ou, na verdade, subtraiu essa informação, né? Mas a gente sabe que Moisés é um homem humilde, a gente vai observar isso mais pra frente. O poder não sobe a cabeça de Moisés, não sobe, não é isso que acontece. Ele vai perder a oportunidade dele de entrar na terra prometida, mas não é porque o poder subiu a cabeça dele. É porque realmente era complicada a situação dele ali, com aquele povo reclamando no ouvido dele, né? Ele perdeu a paciência, né? Por isso que ele vai perder a entrada dele ali na terra da promessa física aqui, né? Aqui na terra. Mas ele alcançou, né, a salvação. Então, no versículo 22 diz: estendeu, pois, Moisés a mão para o céu e houve trevas espessas sobre toda a terra do Egito por 3 dias. Eles ficaram, então, nessa situação dessa escuridão de se tocar por 3 dias. Então, eles não conseguiam se mover 3 dias. Eles ficaram, a gente vai ver no versículo 23 que eles ficaram imóveis por 3 dias, né? No versículo 23 diz: não viram uns aos outros, eles não se viam por 3 dias. Ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Eles ficaram paralisados por 3 dias. Na posição que eles estavam, eles ficaram ali paralisados por 3 dias. E tudo que eles faziam ali sentados, né? Porque há necessidade, tinha que fazer as suas necessidades fisiológicas, né? Eles estavam fazendo ali. Eles não levantavam. Então, eles faziam todas as necessidades deles ali. Não comiam, não tinha como eles comerem, eles ficaram 3 dias sem comer. Então eles ficaram 3 dias ali sem comer, fazendo todas as necessidades físicas dele ali, porque eles não se levantavam, né? E aqui no versículo 23 diz: porém, lá em Gósen, né, lá na terra do povo de Israel, havia luz em todas as habitações. Então lá havia luz e eles andavam tranquilamente, né, em Gósen, só no Egito que não havia. Aí no versículo 24 diz: então Faraó chamou a Moisés. Aqui, Faraó, é lógico que Faraó não chamou Moisés nos 3 dias da praga. Não tinha como chamar, porque é muito claro, no início fala que eles ficaram os 3 dias da praga imóveis. Então eles ficaram realmente paralisados os 3 dias da praga. Quando a praga acabou, no 4º dia de manhã a praga acabou, a praga sumiu, o que Faraó fez? Faraó foi correndo chamar Moisés, porque o egípcio, ele teme muito a noite, a escuridão, né? Porque o maior deus deles é o deus do sol e trabalha durante o dia, então eles temem muito a noite. Então ele foi correndo chamar Moisés, porque ele sentiu a mão pesada de Deus ali naquela praga. E assim, você não podia contar com ninguém, porque você não via ninguém, você só via a escuridão. É como se você estivesse sozinho ali, né, naquela escuridão. Você não conseguia ter um apoio de ninguém, sentir ali ninguém, né? Provavelmente era uma escuridão tão densa que você não conseguia falar, porque era tocado, né? Todo espaço do seu corpo era preenchido por escuridão. Então, eu acredito que eles devam ter ficado sem falar, porque tudo era preenchido pelaquela escuridão, né? Então, eles não podiam se ver, não podiam ver um ou outro, nada por conta disso. Aí no versículo 24 diz, né, que Faraó mandou chamar Moisés, né, depois dessa praga, passados 3 dias, a escuridão tendo saído, né, a praga saiu depois de 3 dias, então o dia veio, a luz veio, o sol veio, né, então Faraó falou, não, deixa eu chamar Moisés, foi lá, mandou chamar Moisés. Então disse, né, ide servir ao Senhor, né? Fiquem somente os vossos rebanhos e o vosso gado. As vossas crianças podem ir com vocês. Então, como o Faraó é bonzinho, né? Faraó agora chama Moisés e Arão e ele melhorou, né? Porque antes só os homens poderiam ir, né? Agora o Faraó fala, não, eu deixo as crianças irem também, né? A gente lembra que na antiga praga, na praga anterior, né? Faraó falou, olha, Deus já é com vocês se eu permitir que vá vocês e as crianças. Mas agora, se eu permitir que vá todo mundo, os gados, né, aí já é demais. Você tá pensando que eu sou bobo. Você pensa que eu não tô vendo, né, o que você tá planejando, que é fugir, né, que
que todo mundo armar um motim e deixar de ser escravo. Então agora ele já muda, né? Não são mais só os homens que podem sair. Agora podem sair para oferecer sacrifício os homens e as crianças, né? Faraó que não tá sendo bonzinho, né? Então Faraó tá querendo que os homens vão com as crianças, porque as crianças vão impedir também de fugir, uma fuga, né? Criança acaba impedindo, corre mais devagar, tudo. Então iria impedi-los de fugir. Então as crianças iriam ajudar ali para que eles não fugissem como escravos e voltassem. E eles não estavam indo, né? Com rebanho, gado, nada, né? Então esse faraó ainda subestimava muito Deus de Israel. Como que você vai oferecer um sacrifício, né? Nessa época, né, que se oferecia sacrifícios por animais, né, você oferecia cordeiros, né, como que eles iriam oferecer sacrifícios ao Deus deles se eles não tinham rebanho para oferecer o sacrifício pro Deus deles? Então ali, por detrás daquilo, havia ainda um desprezo de Faraó. Faraó ainda estava subestimando o Deus do povo de Israel. Faraó ainda não tinha entendido, né? Faraó ainda estava subestimando e falou, não, vocês podem ir lá, pular, festejar o Deus de vocês, né? Mas só que vão sacrificar o quê? Então, talvez Faraó tenha pensado o quê, né? No Egito, né, naquela religião, toda a religião babilônica, né, o Egito também tinha um pouco da religião babilônica, né, pelos deuses pagãos, era muito comum o sacrifício de crianças, né? Então era comum sacrificar crianças para os deuses, né? A gente estudou isso quando viu o sacrifício de Isaac. Por isso que pareceu algo tão natural para Abraão, porque Abraão via isso, né? Abraão veio da Mesopotâmia, Abraão veio da Babilônia ali, né? Ur era ali perto da Babilônia. Ele veio de um centro pagão, então era algo normal sacrificar crianças para deuses. Então, quando Deus pediu Isaac para Abraão, Abraão falou, é normal, eu tô cansado de ver sacrifício de crianças para deuses, né? Então, a gente lembra que Isaac não era uma criança também, né? Isaac já era um adolescente, né? Como a gente viu. Mas era algo comum, sacrificar filhos, né? Então, talvez Faraó tenha falado nesse intuito, deles levarem as crianças para quê? Para sacrificarem as crianças para o Deus de Israel. Talvez tenha sido esse o intuito, porque realmente ali eles não no Egito eles não sacrificavam animais, porque os animais para os egípcios eram sagrados. Então os deuses deles eram representados por aqueles animais. Então eles faziam o quê? Sacrifícios humanos, né? Então eles sacrificavam filhos, eram sacrifícios humanos ali que eram feitos. Então talvez o faraó tenha pensado isso, né? Vão vocês com as crianças e as crianças sejam um sacrifício do Deus de vocês, né? Então, talvez ele deva ter pensado isso. Só que a gente vai ver agora que vai vir uma repreensão, né? Moisés vai ser usado por Deus, né, para dar uma repreensão para Faraó. Porque Faraó não queria deixar animais irem com o povo de Israel para serem oferecidos em sacrifício. Eu queria que as crianças fossem. Provavelmente ele tinha esse pensamento das crianças serem oferecidas em sacrifício. Mas agora Moisés, né, vai ser usado por Deus e vai dar uma repreensão a Faraó. Então Moisés vai falar, agora nós não vamos só com o nosso rebanho. Antes a gente tinha que sacrificar com o nosso rebanho, mas agora você vai ter que dar animal também, Faraó. Então você vai ter que sacrificar também. Não é só a gente que vai ter que entregar. A gente vai ter que ir com o nosso rebanho para sacrificar para o nosso Deus, só que você também vai ter que mandar um rebanho seu também, né? Então a gente vai ver isso agora no versículo 25. Então, de uma forma espertinha, né? No versículo 24, Faraó chama Moisés depois da finalização dessa praga, né? Passados 3 dias ali da praga da escuridão, Moisés é chamado e Deus então fala, tá bom, eu deixo vocês irem servir ao Deus de vocês, mas vão vocês e as crianças e os animais ficam. A riqueza de vocês fica e vocês vão servir com as crianças, né? Aí no versículo 25 agora vem a repreensão, né? Aí Moisés então responde para Faraó, também você tem que dar em nossas mãos sacrifícios e holocaustos, para que nós ofereçamos ao nosso Deus. Então agora Moisés fala, não, você não está entendendo. Não somos só nós que vamos levar o nosso gado e oferecer para o nosso Deus. Você também vai ter que dar um pouco da sua riqueza e oferecer para o nosso Deus. Você está querendo impedir a gente de tirar a nossa riqueza daqui para oferecer para o nosso Deus, mas agora Deus está querendo a tua riqueza também. Você vai ter que oferecer da tua riqueza também. Então Moisés está falando isso. Não só nós vamos levar a nossa riqueza e oferecer ao nosso Deus, como você também vai ter que dar. Então você também vai ter que dar algum cordeiro, algum do rebanho seu. O que era algo muito difícil para o faraó conseguir fazer, porque faraó, né,
tinha ali os seus animais como sagrados, né? Então, agora Deus falou, não é só os animais que vocês têm por abominação quando eles oferecem para o Deus deles os animais, agora você também, Faraó, vai oferecer, né? Então, Deus, a gente lembra que aqui havia meio ou subestimou Deus, né? Ou ele achou que Deus de Israel era como o Deus deles, né? Que exigia sacrifício de vida, né? Pelo contrário, o nosso Deus não é um Deus que exige sacrifício de vida. Pelo contrário, ele se entregou em sacrifício de vida por nós, né? Então, para nos salvar, para nos dar vida, né? Mas os deuses deles não exigiam sacrifício de vida, então exigiam deles a morte para eles, né? Enquanto que o Deus de Israel não exigia sacrifício de vida humano, né? O sacrifício de vida foi dado por ele mesmo, por Deus, para salvar a vida dos seus servos, né? Não o contrário. Aí, então, no versículo 26 vem, Moisés continua falando, Moisés já explicou, falou, não somos só nós que vamos levar rebanhos, você também vai ter que dar, Faraó. Vê aí da sua riqueza, você vai ter que dar rebanho também pra gente sacrificar. Aí, no versículo 26 agora, Moisés fala, não, a gente não é assim não, a gente vai sair completamente daqui. Então, Moisés fala no versículo 26, de uma forma bem clara para Faraó, que isso não é um acordo, porque Faraó estava achando que era um acordo. Então agora, no versículo 26, Moisés deixa bem claro, isso não é um acordo. Aqui a gente não está fazendo uma negociação. Você tem que ceder. Você não tem escolha, ou você cede, ou você cede por bem, ou você vai ceder por mal, mas você vai ter que ceder. Aí no versículo 26 ele diz, né, e também os nossos rebanhos irão conosco, nenhuma unha ficará, né? Então aqui ele tá falando claramente, né, antes que o faraó seja espertinho, né, e queira falar, então leva 5 bois e deixa o restante. Então, antes que o faraó seja espertinho e queira limitar o número de rebanho que vai ser levado, o número de gado que vai ser levado, Moisés deixa claro, nenhuma unha vai ficar. Nenhuma unha, não adianta vir lá e querer pegar parte do nosso rebanho e segurar. Não, nós devemos levar o rebanho completo. Então aqui ele diz, porque deles havemos de tomar para servir ao Senhor, nosso Deus. E não sabemos com que havemos de servir ao Senhor até que chegamos lá. Então o que ele está falando aqui? A gente tem que ir com todos os nossos gados. Porque a gente não sabe quanto do nosso gado Deus quer que a gente sacrifique. Então, se Deus quiser que a gente sacrifique todo o nosso gado, a gente vai sacrificar. Então, a gente não pode deixar aqui uma unha sequer, um gado sequer. Porque se Deus pedir para a gente o sacrifício de toda a nossa riqueza, de todo o nosso gado, a gente vai sacrificar. Então, é isso que Moisés está querendo dizer. Então, a gente não sabe ainda qual é o sacrifício que Deus quer que nós façamos. Então, a gente tem que levar tudo o que a gente tem. Porque a gente só pode sacrificar aquilo que nós temos, né? A gente não pode sacrificar aquilo que não é nosso. Então, como você não sabe ainda, como eles não sabiam ainda qual que era o sacrifício que Deus estava pedindo, eles precisavam levar tudo aquilo que eles tinham, tudo aquilo que era deles. Porque Deus ia pedir algo dentro de tudo aquilo que eles tinham, né? Para que eles oferecessem aquele sacrifício. Aí no versículo 27 diz, né? O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó e este não quis deixá-los ir, né? Então Deus ali vendo, né? Que ainda realmente Faraó ainda não havia se convencido e Deus, conhecendo o coração de todo o povo do Egito, ele sabia que se mandasse mais pragas, mais pessoas se converteriam, né? Mais pessoas teriam a evidência do poder de Deus, né? E veriam que, na verdade, os egípcios agiram como tolos ali, né? Então, Deus resolve mais uma vez endurecer o coração de Faraó com um propósito. Aí no versículo 28, disse, pois, Faraó a Moisés, retira-te de mim e guarda-te, que não mais vejas o meu rosto, porque no dia em que vires o meu rosto você vai morrer. Então agora Faraó fala o quê? Moisés, vai embora e se esconde, porque no dia que eu olhar para você, eu te mato. Então se esconde, não se mostra mais para mim não, se esconde, vai lá, foge, porque eu prometo agora que quando eu te vir de novo, eu vou te matar. Aí aqui no versículo 29, né, Moisés fala, tá bom, que seja feito conforme o que você falou, né? Se eu for ver de novo o seu rosto, eu morrerei, né? Então, Moisés fala, não, tudo bem, um de nós vai morrer, né? Quando for ver de novo o rosto, um de nós vai morrer. Se a gente não toma cuidado,
a gente acha que aqui acabou, né? Aqui acabou e Moisés foi embora. Mas não, o capítulo 11, né? Antes de Moisés sair da presença de Faraó, ele vai falar para Faraó o capítulo 11. Porque Moisés não vai ter oportunidade agora de falar sobre a praga dos primogênitos, se ele saísse da presença de Faraó e ele não pudesse mais encontrar ali Faraó. Então, antes de sair da presença de Faraó, Moisés vai falar o capítulo 11 para Faraó. Tanto que a gente vai ver que agora, aqui no capítulo 11, vai falar que Moisés vai sair da presença do Faraó indignado, irado. Por quê? Porque ele vai falar isso para Faraó. Então, realmente, Moisés não vai mais ter contato com o Faraó, não vai mais ver o Faraó ali no palácio, porque agora o povo já vai ser liberto. Depois dessa praga, o povo vai ser expulso, né? Na verdade, vão empurrar o povo, querendo que o povo vá embora logo, porque eles vão ter medo, né? De todos morrerem ali. Então, antes que todo o Egito morra, eles começam a empurrar o povo de Israel para ir embora logo. Eles querem que eles vão embora logo.